Olá, um olá bem tranquilo, como pede esse lugar maravilhoso aqui, que a gente está no estúdio da TV Tamar, em Praia do Forte, na loja do Projeto Tamar, com a nossa TV, para levar até você informação sobre esse projeto que chega aí aos 40 anos, né, Giacomo? É uma história, uma longa história. Uma longa história. E a gente hoje está com uma das fundadoras do Projeto Tamar, que vivenciou, botou à frente esse projeto com essa história e tanto, que é Neca Marcovalt. Olá, Neca, tudo bem? Olá! Neca, a gente está em tempos de pandemia, né? Eu aproveito para dizer que a gente está com todos os cuidados aqui. Neca está afastada, eu e o Giacomo estamos As máscaras estão aqui próximos, bem à nossa porque frente, somos o casados, álcool está ali. E, Neca, assim, as pessoas estão falando muito de comportamento de animais, né, nesse momento de isolamento social. E aí a gente fica logo se perguntando, dá para perceber alguma coisa nas tartarugas ou não? É impossível, nesse momento, chegar a uma conclusão de uma possível mudança de comportamento. Então, as tartarugas marinhas têm um ciclo de vida muito longo e muito complexo. São quase 30 anos para chegar à idade adulta, mais de 90% desse ciclo no mar. Então, esse período é muito curto para a gente entender que tem algum impacto comprovável ou visível para animais de vida tão longa. E na questão da pesquisa, por exemplo, vocês estão também, como todas as pessoas, há quase 3 meses sem fazer saídas para encontrar as tartarugas. Que tipo de impacto tem isso na pesquisa ou também, da mesma maneira, uma longa história que tem o Tamar em pesquisa com tartaruga, esses 3 meses não chegam a influenciar completamente? Olha, Giacomo, nós confiamos em primeiro lugar num trabalho de construção de 40 anos a nível de conservação. Então nós não achamos que a nossa falta de presença em campo vá promover algum dano para os animais a curto prazo. E também nós temos muito orgulho de ter um banco de dados sistematizado, padronizado, ao longo de todas as áreas onde nós atuamos. Nós temos hoje presença em 25 locais no Brasil, que nos permitiu, ao longo do tempo, acumular conhecimento e, portanto, nós temos hoje preparo de fazer previsões, de fazer estimativas, de conseguir responder algumas questões de avaliação graças a essa organização dos dados. Agora, Neca, a gente infelizmente deve ter, né, um impacto grande porque a gente está aí com as bases fechadas para o público. E a gente sabe que elas são fundamentais para a sobrevivência do projeto, para a sobrevivência da pesquisa das tartarugas. Né? Como é que está essa questão, Neca? É triste até ver isso aqui vazio, né? Como é que está? É uma situação que nós não esperávamos. Nós tivemos um sucesso imenso. A Fundação Protamar, que rege essas bases que eu mencionei, nos últimos 10 anos, intensivamente buscar uma meta de autossuficiência. E nós conseguimos 70% da nossa arrecadação através da sociedade, que são os principais parceiros do Tamar. Então, as pessoas que nos visitam no centro de visitantes, que compram nas nossas lojas, são os grandes apoiadores do Tamar, além do patrocínio oficial da Petrobras, que nunca interrompeu há mais de 38 anos. Nessa interrupção abrupta, porque todas as nossas estruturas de visitação estão fechadas, tanto por orientação de saúde quanto por legislação. Nós tivemos essa principal cadeia do nosso ciclo de arrecadação interrompida.
E aí, faz como? Bom, aí eu acho que temos que pensar com criatividade, fazer diferente, imaginar uma situação de imprevisibilidade que nos assusta, mas ao mesmo tempo nos obriga a pensar em novos caminhos. Eu não sei te responder como faremos, mas eu tenho certeza que todos que estão nessa missão estão com energia para reconstruir o que for preciso para voltar a proteger as tartarugas e as pessoas que dela dependem. Quem tem você tem tudo. Quem tem você é sortudo. Quem tem você sabe tão bem que sem você não seríamos ninguém. Quem tem você vai realizar todos os sonhos das tartarugas do mar. Sem você não vai dar. Precisamos do calor humano para salvar as tartarugas do mar. Sem você não vai dar. Precisamos do calor humano para salvar as tartarugas do mar. Porque a gente tem as tartarugas aqui no centro, né? Em Praia do Forte é uma estrutura fantástica. Elas precisam de alimentação, elas precisam de cuidado, né? A gente está falando, isso aí não pode parar. Quer dizer, você não pode abrir mão disso. Você pode até manter uma loja, infelizmente, fechada, mas a tartaruga vai continuar comendo, né, Neca? Quer dizer, é uma preocupação imediata. As pessoas têm que, enfim, se preocupar e se mobilizar, porque a gente está falando de vida, né? De vida de um animal que conta aí há 40 anos com essa ajuda de vocês na preservação. Além das tartarugas que nós temos e que mantém a vida do próprio projeto, as tartarugas na praia e as tartarugas que nós temos nesse centro de visitação são a vida do projeto. E no mar. Nessa cadeia socioprodutiva, ao longo do tempo, nós conseguimos, até antes da Covid, nós tínhamos mais de 600 pessoas contratadas formalmente, que hoje, pessoas, a maioria das comunidades, que ganham o sustento protegendo as tartarugas marinhas, que eram no passado as comunidades que usavam os animais diretamente. Né? Então, isso também teve um percentual de interrupção que a gente quer muito resgatar. Porque além da vida dos animais, o Tamar sempre cuidou da vida das pessoas. E esse baque realmente deve ser o principal. Então eu vou aproveitar e fazer um comercialzinho rápido e dizer o seguinte: você quer ajudar o Projeto Tamar nesse momento, já que você não pode fazer a sua visita aqui, faça uma visita na loja do Projeto Tamar. Adquira um produto qualquer e você vai estar ajudando muito. Tanto os animais estão aqui, também ajudar a preservar a pesquisa que é feita ao longo desses 40 anos. Isso, uma visita online, né? Uma visita online, com certeza, é tão importante quanto... Coisa bacana, como essa camisa, essa blusa aqui da gente. A gente também, como muita gente vestiu ao longo desse tempo, Neca sabe isso muito melhor do que a gente, mas como muita gente vestiu a camisa também, trabalhando no Projeto Tamar ou para o Projeto Tamar, também muita gente vestiu a camisa por entender que é um projeto sério, é um projeto de conservação e preservação que virou sinônimo de meio ambiente, de defesa do meio ambiente no Brasil. Isso é uma marca inigualável. Pouca gente consegue fazer isso e assim não se pode deixar isso morrer de jeito nenhum, não pode deixar que isso tenha alguma solução de continuidade. Estou eu fazendo a defesa junto com o Neca aqui, porque todo mundo que conhece o Projeto Tamar
sabe da importância que tem o Projeto Amar nessa luta de defesa do meio ambiente, de preservação e conservação. De inclusão social, né, Neca? E de inclusão social, olha, a é gente isso. ficaria aqui vários programas falando dos inúmeros subprojetos, se é que eu posso chamar assim, né? Do Tamar, mas o de inclusão social é uma coisa fantástica, né? Dá só uma pincelada dessa área de atuação do Tamar para quem não sabe, para quem acha que Tem muita gente que ainda acha que é o seguinte, que o né? Projeto Tamar, com certeza tem muita gente que acha que é só cuidar de tartaruga, e não é, cuidar de gente também. De gente também. Dá uma pincelada aí pra gente, Neca. Então, isso, cuidar das tartarugas através das pessoas, que começou intuitivamente lá nos anos 80, no início de toda essa jornada, é o que nos colocou num plano internacional como pioneiros. E isso é uma cadeia que foi ao longo do tempo se modificando um pouquinho, mas nós entendemos desde o início que para convencer as pessoas de não usarem o recurso natural, há que ter alguma solução alternativa que a pessoa possa ter o seu sustento. Então, dessa forma, nós aos poucos fomos contratando os pescadores das gerações mais velhas, inclusive foram eles responsáveis por nos ajudar a fazer essa coleta nesse banco de dados ao longo do tempo. Esses pescadores, depois nós nos preocupamos com as mulheres, depois de uma certa atingimento de resultado com os pescadores, com as mulheres que não tinham emprego em áreas onde não tinha uma vocação turística. Então, nós criamos lá no comecinho, com 2 máquinas de costura, as confecções, o conceito das confecções, que foram se profissionalizando. Hoje tem uma em Cobóis, no Espírito Santo, e outra em Sergipe. E hoje produzem essas camisetas e a maioria dos produtos que nós vendemos nas lojas onde há turismo. Então, isso faz uma cadeia de produção muito legal, porque eu brinco, digo que é como se fosse a economia do coco. Nada se joga fora. Então, onde não tem turismo, se produz e as pessoas têm emprego, escoa para onde tem turismo e é aproveitado também. E o excedente, como a fundação é de direito privado sem fins lucrativos, escoa de volta para conservação, pesquisa, valorização cultural e geração de emprego e renda. Neca, eu sei que essa pergunta já te devem ter feito várias vezes, mas assim, eu acho que quando a gente quer contar um pouco da história, eu acho que vale a pena relembrar. Mas você tinha alguma ideia quando vocês criaram o projeto ou começaram a fazer essa questão de preservação, que ia chegar o que chegou, o Projeto Tamar? Claro que não, né? Mas assim, olhando para trás, o que te parece? Olhando para trás me parece uma loucura, porque isso foi uma construção na época que não se fazia planejamento, não se falava em modelo de educação ambiental, não se tinha um plano de conceito na lógica do que se conhece hoje. Então, o que nós fizemos foi uma história de muita dedicação, de muito amor, de muita integração, numa teia que eu chamo uma teia do bem, que acabou gerando essa enormidade que é de amplitude hoje o Projeto Tamar. Eu nunca ouvi, vamos me meter aqui antes de terminar, eu nunca ouvi você contar ainda, mas eu gostaria de saber o seguinte: em que momento você decidiu que precisava cuidar das tartarugas marinhas? Vocês, no caso, o grupo, mas você como então estava começando na vida profissional? Então, essa história começou lá numa decisão, na época meio maluca, de eu fazer oceanografia. O que era uma loucura. Eu tinha um curso na América Latina
E também mulheres normalmente não buscavam fazer essa carreira. E no período da faculdade eu fui me envolvendo e curtindo as coisas do mar. Eu sempre gostei do mar. E eu sempre senti falta de ter um horizonte marinho, porque eu nasci em Porto Alegre e não tinha mar. Então, com a faculdade, eu fui podendo me enxergar, exercendo alguma coisa dentro de um ambiente onde houvesse mar. E aí conheci essa turma que tinha voltado da Todas das Rocas. Logo que eu entrei, eles estavam retornando de uma expedição, tinham visto as tartarugas, metade sendo morta, a outra metade conseguiram salvar. Quando eu estava finalizando a faculdade, já tinha essa proposta de ter um entendimento melhor sobre as tartarugas marinhas e os peixes-bois marinhos, que foi uma iniciativa lá também na época do Brasil, foi numa reunião internacional e tinha que trazer uma resposta, porque nós não tínhamos nenhum programa de conservação marinha. E a pessoa que encabeçava isso, a Maria Tereza Jorge Pádua, que é uma pessoa que teve um papel enorme na conservação no Brasil, ela lembrou daquele grupo lá de estudantes e chamou as pessoas, que era o Gui e o Catu, para fazerem esse primeiro levantamento. E eu voluntariamente me ofereci para ir como estagiária. E assim eu iniciei uma trajetória de andar 4.000 quilômetros com eles, procurando saber onde tinha a tartaruga marinha, qual era o período de desova, qual eram as espécies e o que podia ameaçar as tartarugas marinhas caso elas existissem. Então, no final desse levantamento, nós tínhamos um mapa de situação. Sim, temos tartarugas marinhas no Brasil, ao contrário do que na faculdade nos ensinam. São 5 espécies das 7 que ocorrem no mundo. E a maioria está praticamente desaparecendo em função do uso direto das comunidades pesqueiras. Aí começou a história. Aí começou a parte, terminou um pouco a aventura total para começar aquela parte de vamos fazer o quê? Com o que praticamente não temos, né? Vamos criar. Era 8.000 quilômetros de litoral, né? Muito pouco recurso. Então, a gente, linkando com a pergunta anterior, nós já fomos criativos várias vezes. Por isso que eu acredito que a gente consegue se reinventar. Momento pessoal. E Gui nessa história e esse casamento, foi em que período? Foi antes ou depois? Momento pessoal da TV Tamar. Eu já estava com o Gui, já morava com ele, já estava desde a época da faculdade, então já éramos um casal.
Pronto. Facilitou a vida. Facilitou, pois é. É um casamento, um projeto e um casamento pessoal aí. Casal, show. E, Neca, nesse período todo, né, quando chega assim 40 anos, vamos fazer um balanço aqui. Qual foi o momento mais forte que você viveu nesses 40 anos com as tartarugas? Ai, são tantas emoções. Escolhe uma. Agora eu estou relacionando com a pandemia, eu acho que um momento bem difícil para nós. Foi um momento em que sequestraram o dinheiro da fundação, na época do governo Collor, com todas as economias que nós tínhamos para pagar o que naquela época nós fazíamos. Isso é momento institucional. Né? Momento pesquisadora. Momento pesquisadora, eu tenho tantas imagens fortes. Foi, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei no Atol das Rocas para fazer o primeiro programa de marcação das tartarugas marinhas no Brasil, e que eu me lembro sempre da frase de uma pessoa também que não está mais com a gente, o Arduino Colassante, que era uma figura, que disse o seguinte, que a gente ficava com vergonha de colocar os pés no Atol das Rocas, porque era uma obra da natureza tão intocável que dava pena de você interferir, pisar. Né? E nesse lugar a gente começou a ver as tartarugas todos os dias à noite, né? Então foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de ter mais do que uma tartaruga pingada, assim, de vez em quando. Conseguir entender melhor, né? A gente passou 2 meses lá. Porque a gente acompanha numa reportagem, né? A gente vendo o momento lá da desova, da soltura, já é tão emocionante, né? Por com certeza. Aí, para um pesquisador, tem 2 realidades. Ele começa a se acostumar com aquilo, mas também ele tem uma ligação tão forte que eu imagino a emoção que deva ser quando você descobre alguma coisa, enfim, quando você constata, né, alguma coisa. Por isso que a gente futuca aí essa emoção de vocês. Tem uma outra coisa que me marcou profundamente. Eu já estava há 2 anos nessa empreitada de levantamento de Atol das Rocas, depois aqui na Praia do Forte. Nunca tinha visto uma tartaruga de peixe. Nem desovando, nunca tinha visto. E aí eu saio aqui para tartarugar e encontro uma tartaruga de peixe entrando na água. E eu estava sozinha, porque eu saía para tartarugar sozinha. Tartarugar significa patrulhar a praia para fazer o trabalho de pesquisa. E eu fiquei tão enlouquecida que eu entrei dentro d'água, abraçada na tartaruga, uma tartaruga adulta. Óbvio que eu não conseguia. Eu queria marcar a tartaruga, eu queria entender daquela tartaruga, eu queria vê-la retornar. Não tinha um celular naquela época para tirar foto dela? Nada, era eu de roupa comigo mesmo, agarrada numa tartaruga. Quando foi isso, Neca? Isso foi 82. Nossa, não tinha um celular Não tinha. para fazer uma selfie com a tartaruga. Não. Aí você teve que deixar ela embora. Ou eu nadava com ela, virava sereia, ou eu voltava para a realidade e esperava outra oportunidade. E os avanços na pesquisa na área, Neca? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente fazendo reportagem já até testemunhou técnicas de pesquisa, você falou de marcação. Eu me lembro que uma última reportagem que eu fiz, a gente botou até umas GoPros na tartaruguinha para ver o GPS, para ver onde é que elas iam e tal. Em que passo a gente está e que pode facilitar aí a compreensão cada vez maior e necessária e permanente do comportamento delas? Então, eu acho que fica claro para as pessoas, mais claro, se a gente traça uma linha do tempo. Quando nós começamos,
O único acesso que nós tínhamos à compreensão das tartarugas marinhas eram as fêmeas que vinham à praia para desovar, onde a gente conseguia colocar 2 plaquinhas metálicas, que coloca até hoje, que criaram uma identidade para cada indivíduo. E muito dificilmente, naquela época, você reencontrava essas fêmeas, porque o número era muito reduzido. À medida que o tempo foi passando, isso não no Brasil, mas no mundo, foram se desenvolvendo algumas técnicas de pesquisa que estão ajudando muito a entender o que acontece com as tartarugas dentro da água. Porque uma tartaruguinha desse tamanho, ela nasce aqui, ela pode ir para a África, ela pode ir para o Caribe, ela pode ir para a Argentina, ela pode ir para outros continentes ou outros países, e você só reencontra ela, se for acessar pela fêmea, daqui a 30 anos. E não tem como marcar um filhotinho pequenininho. Então, o que se desenvolveu de mais importante? Técnicas de genética. Você retira um pedacinho pequeno de pele da tartaruga e você consegue endereçar e saber melhor a origem desses animais, ou de alimentação ou de reprodução. Isso ajuda a mapear. Técnicas de rastreamento por satélite. Você coloca esse aparelhinho na fêmea ou no juvenil e acompanha, ela vai mandando o sinal para um satélite. Quando ela está na superfície, ela tem que respirar, ela tem pulmão como nós. E você vai vendo como é o deslocamento dela, inclusive aonde que ela para. Aonde ela para é importantíssimo, que é onde que esse animal se alimenta. As tartarugas são fiéis não só às áreas de reprodução, mas muitas está se chegando à conclusão, muitas vezes também a área de alimentação, né? Isso é muito legal porque você consegue, com uma informação junto com a outra, você consegue trabalhar num plano internacional em comparação com os países que dividem os estoques de tartaruga. Por exemplo, a gente pode ter tartaruga desovando aqui que vai se alimentar na África. Temos comprovação na Guiné-Bissau. Então já dá para começar a conversar com a Guiné-Bissau e ver o que acontece lá, né? E assim tem vários exemplos. Vocês conseguem monitorar durante quanto tempo a tartaruga? Qual foi o período máximo que vocês conseguiram? Eu te pergunto porque na reportagem a gente acompanhou acho que 3 tartarugas e eu me lembro que uma foi para o Ceará, 2 foram em direção norte, a outra foi em direção ao sul e a gente acompanhou até o Rio de Janeiro e daqui a pouco perdeu o sinal e a gente perdeu o sinal, o que será que aconteceu? Será que a tartaruguinha morreu? A gente, não, pode ter caído o transmissor e a gente pensa assim, né? Sempre pelo lado, tomara que tenha caído, não tenha acontecido nada com a tartaruguinha. E durante quanto tempo vocês conseguiram monitorar o máximo, Neca? Então, nós temos um trabalho lindo, que foi um trabalho realizado aqui na Praia do Forte. Nós marcamos algumas fêmeas e elas, exatamente, foram se alimentar no Ceará. Passaram mais de 2 anos e a gente tem a ida, o tempo que elas ficaram nessa área, o retorno para desovar 2 anos depois, para exatamente os mesmos lugares, eu lembro bem, porque um é aqui, o outro era em Arembepe, e o retorno de volta para a área de alimentação. Sensacional, né? Sensacional isso. Porque você a longo prazo aí você consegue ter um retrato, né, do comportamento. Aí é ciência e tecnologia a serviço da conservação, né? Tem que ser, né? Senão não tem sentido também, né? Tem que aproveitar tudo que tem de insumo também para fazer, para auxiliar a pesquisa, né? Quando
a ciência e a conservação se unem, o resultado é um espetáculo. Cada vez mais nós entendemos, isso mudou muito ao longo do tempo, que não adianta a ciência isolada sem a aplicação de quem conhece a prática do lugar. Quando se juntam os saberes e isso é potencializado e aplicado em conservação, é o melhor dos mundos. O fato real são 30 anos para uma tartaruga ficar adulta, 40 anos é um tempo enorme na escala humana, mas é uma primeira geração de tartarugas e as tartarugas são dependentes de conservação. Então o trabalho tem que continuar. É assim que se fala. Com certeza. Neca, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. E é um prazer para a gente, né? Como eu digo, eu comecei esse programa falando aqui, a gente fica calmo aqui nesse lugar, né? É impossível não olhar para esse mar e não ficar sereno. Pois é. A maré está enchendo, eu estou toda hora espiando aqui. Então, até o próximo programa. Até o próximo programa. Até o Obrigado, próximo gente. programa aí, aqui na nossa TV Tamar. Até lá.